Bora conversar com o Rodrigo Orengo. Hoje é um dia importante, porque o ex-ministro do GSI, G. Dias, presta depoimento. A Polícia Federal vai ter de explicar a atuação no Palácio no dia 8 de janeiro, depois do vazamento daquelas imagens. Há dúvidas importantes, inclusive do próprio governo, não é, Orengo? Por exemplo, em relação ao fato de o ex-ministro ter dito que aquelas câmeras não estavam funcionando, que não havia aquelas imagens e de essas imagens não terem sido entregues quando concluiu-se que havia, sim, essas imagens, não terem sido entregues à investigação. Esse é um dos aspectos ainda nebulosos. Há outras perguntas também que precisam ser respondidas. Então, há uma expectativa importante em relação ao depoimento de hoje, né? Bom dia para você. Muito bom dia, Sheila, Carla, bom dia a todos. Há uma grande expectativa e esse depoimento, para a gente saber da importância dele, ele vai ser colhido num feriado, né? Então, tudo isso faz aumentar essa expectativa. O ministro Alexandre de Moraes, né, ele determinou esse depoimento um prazo máximo de 48 horas, e no despacho ele colocou lá a incompetência, a omissão e até a conivência de agentes do Gabinete de Segurança Institucional que participaram lá daquele ato, ou participaram do dia, estavam no Palácio do Planalto, e estão nas imagens divulgadas, né? O que mostra também que o próprio ministro Alexandre de Moraes não tinha conhecimento, né? A gente conversando com integrantes do governo, o que a gente recebe de resposta é que também eles não tinham tido acesso a essas informações. Tudo isso agora vai ser investigado, né? Agora, a situação política de Gonçalves Dias, mesmo com a proximidade grande que ele tem com o presidente Lula, porque foi o chefe da segurança dos primeiros mandatos, né, ficou completamente insustentável, não tinha a menor possibilidade de ficar no governo, ele mesmo pediu para sair, para preservar o governo e prestar os esclarecimentos. O que ele diz e o que ele vai dizer, Sheila? Ele vai dizer que foi ao Palácio do Planalto, depois já das informações da invasão, trabalhou lá para tentar retirar os manifestantes, e que não pode ser associado a integrantes do GSI que, de alguma forma, até ajudam lá os manifestantes nas imagens que a gente vê, né, como um cidadão lá do GSI que entrega, inclusive, água para os manifestantes, conversa, cumprimenta manifestantes, né, e esse servidor, ele já foi afastado e ele está sendo investigado, assim como outros servidores do Gabinete de Segurança Institucional, que vão responder também. A gente conversando com integrantes do governo, a resposta que a gente tem, e isso a gente já ouve desde lá do dia 9 de janeiro, né, que existia, sim, um problema identificado no Gabinete de Segurança Institucional, e principalmente uma questão política, né, de uma demora para trocar integrantes do GSI, por exemplo, cargos importantes que permaneciam ainda da gestão de Jair Bolsonaro, mesmo o GSI tendo uma função estratégica. Agora, a partir disso, Sheila, inclusive da investigação e da saída de G. Dias do GSI, o que a gente vê politicamente um esvaziamento. Já tinha começado, o Gabinete de Segurança Institucional, que sempre cuidou da segurança dos presidentes da República, já tinha perdido essa atribuição, e agora o que se avalia é tirar status de ministérios e colocar até numa secretaria da Casa Civil, né? Quem vai estudar isso de forma pormenorizada é Ricardo Capelli, que assumiu interinamente, assim como fez durante a intervenção. Tem alguém que já é experimentado, ontem mesmo já estava conversando com o comandante do Exército e o ministro da Defesa, né, falando aí dos próximos dias, mas olhares voltados, claro, para o depoimento de Gonçalves Dias, né? E ele vai prestar depoimentos, não tem a menor dúvida, também nessa CPI, Comissão Parlamentar Mista, que vai ser criada, vai ser um dos alvos da comissão. Então, ontem, conversando com alguns parlamentares, né, já dão como certa a convocação dele. Ele já está convocado para outra comissão aqui no Congresso Nacional, assim que for criada a CPI, deve prestar esclarecimentos também para a Comissão Parlamentar de Inquérito. No cenário político, o que existe hoje em Brasília já é uma guerra estabelecida aqui para o comando da CPI e para a relatoria. Eu estava conversando ontem com o líder do PL, que é o maior partido e é um partido de oposição, Altineu Cortes, né, inclusive partido que apresentou o requerimento, e ele não abre mão, o partido não abre mão de ou ter o comando ou ter a relatoria, porque é uma tradição no Congresso Nacional, de que sempre o partido que apresenta o requerimento de formação de uma CPI fique com uma das posições lá de comando, ou relatoria ou presidência, mas o Partido dos Trabalhadores, a base do governo, já
avaliam e já anunciam que não vão dar esses cargos para a oposição. Então poderíamos ter até uma briga jurídica e, em última análise, vai para o voto, né? Vai para o voto ali dos integrantes da comissão. O governo vai ter maioria nessa comissão parlamentar mista de inquérito, né? Por quê? Porque fechou alianças, tem lá o novo blocão. Então, diferente daquela CPI da pandemia, que a gente via lá o governo como ala minoritária e a oposição comandando os trabalhos, nessa oportunidade, nessa CPI, o governo vai ter lá maioria. Resta saber realmente se aqueles parlamentares indicados pelo governo vão ser fiéis ou vão provocar até constrangimentos. A gente vai ver a partir da semana que vem, quando o requerimento vai ser lido pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Nossa, caramba, o Leonardo é nosso ouvinte do Rio de Janeiro, sempre participa aqui com a gente, ele fala, o ex-ministro Gonçalves Dias sabia que as imagens existiam e mentiu sobre isso? Dúvida. Ou ele foi levado a acreditar que as câmeras estavam quebradas e não existiam essas imagens? Ele falou, isso é importante saber. Concordo integralmente com ele. É uma das dúvidas, né? Importante saber, sim. E talvez na CPI a gente descubra. Mas olha, na CPMI vai ser palco, hein? Vai ser, olha, a partir de quarta-feira, possivelmente, a gente vai encarar aí discussões, tudo aquilo que a gente falou mais cedo com a Mônica Bergamo, a Carla também falou mais cedo, sobre o clima, o ambiente dessa CPMI, né? Ah, vai pegar fogo, né, Sheila? E sabe que CPI sempre é palco político, né? Ainda mais num tema tão espinhoso, né? E que envolve aí, e volta aquele clima de polarização no Congresso Nacional. É claro que politicamente o governo tem um grande receio e por isso não queria a CPI, que é contaminar os trabalhos no Congresso Nacional. Né? Então, queria deixar o foco exclusivo para arcabouço fiscal, também reforma tributária, matérias econômicas que são prioritárias, né? Agora vai ter que ter muito jogo de cintura e vai ter que começar a antecipar a negociação. Sabe aquela negociação que a gente sempre acompanha aqui? A gente tem ouvido já muitas reclamações de líderes da base. Está faltando indicação de cargos regionais, liberação de emendas, né? Os parlamentares estão insatisfeitos. O governo vai ter que antecipar isso até para formar ali uma base confiável na CPI, uma maioria, né? Então essa articulação já começou aqui no Congresso. Ai, Orengo, eu acho que a gente deveria retomar algo que é isso aqui, ó. Às sextas-feiras o Orengo sempre trazia, né, um destaque. Cozinha maravilhosa de Rodrigo Orengo, dessa vez sopas, caldos, algo para fortalecer o nosso estômago para lidar com essa CPMI, porque só de pensar no que vai ser daqui para frente, na semana que vem, me dá aquela fraqueza nas pernas, sabe? Assim, quando você precisa de alguma coisa com substância, sei lá, um caldo de mocotó, uma canja, algo para deixar o estômago bem forte pra gente lidar com isso, Orengo. Sabe que ontem eu estava conversando com alguns parlamentares lá na Câmara e eu fui abordado lá por um ouvinte que me falou, rapaz, cadê teu prato de sexta? É o que a gente fala. Aí eu falei pra ele assim, olha, agora eu tô me especializando mais em papinha de nenê, né? A Alice, inclusive, minha filha já tá com mais de um ano, então já tá comendo, já tá explorando mais sabores, né? Então eu tô me especializando nessa culinária infantil, viu? Aproveitar que hoje a gente tem tempo. Orengo, vamos agora pra seara de Roseli Saião, para saber como é que você lida com essa coisa da alimentação infantil. Porque ontem surgiu um tema com a Mônica Bergamo, que era o seguinte, as piores mães da escola, né? Ela estava falando que né, que ia para a reunião toda descabelada, dormia na reunião. Atrasada sempre. Né? Inclusive a filha dela mandou uma lista ali das coisas mais constrangedoras. Tinha o tal do vestido de praia, que ela ia, né, na reunião. Mãe vai com vestido de praia na reunião. E aí um dos nossos ouvintes, Orengo, mandou o seguinte, olha, a minha mãe colocava sal no refrigerante pra gente não tomar refrigerante na infância. O nosso ouvinte, inclusive eu, descobri que refrigerante era doce aos 15 anos. Você é assim com a Alice também? Evita açúcar, ela não pode nada de açúcar? Como é que é essa sua educação alimentar para Alice? Ela não experimentou ainda açúcar, né? A gente segue aqui aqueles padrões, né? Mas sabe o que é interessante falar sobre isso? Porque, assim, tem aquele mundo ideal e depois tem o mundo prático, né? Quando a Alice começou na introdução alimentar, a gente tinha aquele conceito do BLW, que é muito bacana, né? E muitos pais estão nos ouvindo, já devem ter colocado em prática. É legal, né? É um conceito em que a criança mesmo
ela tem mais autonomia, ela pega o alimento, né, e faz aquela sujeirada, né, mas é para entender a textura do alimento, né, para ter aquela interação com o alimento, só que tem que ter muito tempo para isso, né? A realidade se impõe depois, né? A realidade se impõe. Então a gente tinha um ideal, assim, no início de investir no BLW e depois a gente começou a fazer um sistema misto, né? Então, toma esse pingo duro aqui mesmo, vai no salgadinho. A vida prática se impõe. Tem o Brasil ideal e tem o Brasil real, né? Mas assim, a boa mensagem que eu falo é o seguinte, é possível fazer adaptações. Então a gente continua com o BLW, mas fazendo adaptações ali, e tá dando certo, né? As coisas vão andando. É CPMI, alimentação mista. Deixa eu só aproveitar claro. Aqui para mandar um abraço para todos os ouvintes de Brasília, né? Gente, e todos os brasilienses. Aniversário do Brasil, aqui do Distrito Federal, porque é aniversário hoje da nossa querida capital, 63 anos, e é um aniversário, inclusive, diferente, né? A gente estava falando aí do 8 de janeiro, né? E depois do 8 de janeiro começou um grande movimento, assim, de abraçar Brasília, porque Brasília ficou muito machucada com isso, né? Muito além das divergências políticas, né? A gente viu símbolos da nossa capital sendo destruídos, esses símbolos são tão queridos e tão caros para o brasiliense, né? Então é também um aniversário importante assim para abraçar Brasília, para quem gosta da capital, para quem é daqui, valoriza as nossas tradições aqui de Brasília. Então fica um abraço aí para todos os brasilienses nesses 63 anos e vai ter atividade durante todo o dia. Aí tem até a Joelma está aqui, fundo de quintal, né? Também cantoras sertanejas estão por aqui, vai ter uma longa programação aqui de aniversário de 63 anos de Brasília, fica o registro e o abraço aí para todos os brasileiros. Eu pago tua simetria até qualquer dia, te amo Brasília. Ai, que legal. Se teu amor foi e tem lugares lindos, viu? Eu estive recentemente em Brasília e foi tão rápido, uma pena, porque eu não pude de fato, abraçar Brasília, como o Orengo está propondo aqui, porque tem lugares lindos, nos trajetos muito rápidos. O Orengo fez aquele papel de guia turístico voando, mas já foi ótimo, porque ele foi mostrando os lugares. Eu quero muito poder voltar a Brasília e visitar com calma prédios históricos, lindos, com uma arquitetura incrível, com arte incrível. Então, quero muito poder voltar com calma e fazer isso, abraçar Brasília que merece. Vale a pena, viu? Vale a pena. E vale a pena conhecer Brasília, que vai muito além do noticiário, né? Vai muito além da Praça dos Três Poderes, belezas naturais, né? Uma riqueza e faz parte da nossa história, a história do Brasil, né? Brasília tem um capítulo importantíssimo ali da história do Brasil, então fica o convite aí, viu? Para, assim como a Sheila, muita gente reservar um tempinho, vir Brasília, inclusive a turismo, conhecer a capital, todos vão ser muito bem recebidos. Legal. Essa escolha aqui, ó, ao seu Valença, Te Amo Brasília, é do Ivan Brandão, viu, Orengo? Seu colega, mas que nasceu mesmo em Brasília, então ele é brasiliense raiz, não que eu esteja chamando o Orengo de brasiliense Nutella. Eu sou um candangucho já, viu? Candangucho! Mas a Alice que a gente estava falando é representante da família aqui, que tem a raiz em Brasília, nascida aqui na capital. Que linda! Orengo, um abraço para você. Bom trabalho nessa sexta de feriado. Parabéns, Brasília. Até mais. Até mais. Até a próxima.